Quero convidar então, amada igreja, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Eu gosto muito de dizer que, ao invés de ser chamado Atos dos Apóstolos, eu vejo como que é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Na vida da igreja. E vamos estar lendo a partir do verso 6 do capítulo 1. Obrigado, Rafa. A partir do verso 6 do capítulo 1, eu gostaria de estar meditando nessa palavra com a igreja para que nós possamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso papel como igreja. Às vezes a gente não entende que temos um papel, temos uma missão e apenas estamos na igreja por estar. Mas não é isso que Deus quer. Veja o que diz então Atos capítulo 1, verso 6. Então, vou ler aqui na minha versão, você acompanha no telão. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, do modo como vocês o viram subir, virá. Aleluia. Do mesmo modo como vocês o viram subir, ele virá. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, então, é considerado por alguns teólogos como a continuação do terceiro evangelho. Qual é o terceiro evangelho? Jesus. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas é o terceiro. Por quê? Porque é considerado como o terceiro evangelho. Porque quem escreveu Atos, ou transcreveu Atos, foi Lucas, guiado pelo Espírito Santo. Então, por isso é considerado como se fosse o terceiro evangelho. Mas já é um evangelho com a igreja do Senhor instituída na terra. Percebemos detalhes ricos colocados aqui pelo autor. Você sabe que Lucas, ele era culto e era de formação naquela época como se fosse um médico hoje. Então Lucas tinha uma sensibilidade de detalhes para escrever. E foi assim que ele escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, com muitos detalhes ricos que vão nos fazer entender melhor e compreender melhor aquilo que Deus queria transmitir na sua palavra. Observamos então aqui na leitura que fizemos que quando Jesus ressuscitou, passou ainda durante 40 dias, um período de 40 dias com os seus discípulos aqui na terra. Você vai ver isso no verso 3 de Atos. Veja o que diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus, depois de que ele ressuscitou dentre os mortos, ele aparece para seus discípulos e passa um período de 40 dias, aparecendo esporadicamente a alguns deles. E aí nós podemos entender que nesses 40 dias ele vai também falando algumas coisas. E é justamente esse texto que nós lemos que ele vai falar uma promessa maravilhosa para a sua igreja. Uma promessa que é, até os dias de hoje, a promessa que faz o sentido de sermos igreja. O sentido da gente ser igreja. A gente não é igreja porque deu na minha telha de abrir uma igreja. Não. A gente não é uma igreja porque
abrimos aqui porque estava esse local aqui para alugar e ninguém quis alugar e a gente disse, vamos alugar. Não, a gente é igreja com um propósito. A gente é igreja para fazer nosso papel, para entender a nossa missão. E aí nós vemos que Lucas, ele vai falar nos versos 49 do capítulo 24, não precisa abrir, mas diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestidos de poder. Que promessa maravilhosa. Um revestimento de poder. Só que cantávamos agora, né? Incendeia-me, incendeia-me. Só que esse ser incendiado pelo Senhor não é para viver apenas um movimento ou para ficar aí aleluiado. Não, tem um propósito. Você ser incendiado, você receber o poder, como diz no verso 8 do capítulo 1 de Atos, mas recebereis poder. Essa palavra no seu original grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, chama-se dinamis. E esse dinamis nada mais significa que uma força capacitadora. Uma capacitação do alto para que você e eu possamos cumprir nosso papel, a promessa que nós recebemos. E essa palavra dinamis, ou seja, essa força capacitadora, ela é concedida a todos os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Eu gostei muito quando Júnior falou aqui, olhe, a maior bênção que a gente recebeu não é trabalho, não é carro, não é a compra de uma casa. Essas coisas são boas? São lícitas? São. Precisamos ter planos e projetos? É importante. Só que a maior bênção que você pode receber, eu sempre digo que o maior milagre que a gente recebe chama-se a tão grande salvação. Porque nós que éramos indignos, imerecedores, estávamos condenados a morrer no fogo do inferno, Jesus veio e nos resgatou. João vai dizer, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Jesus falando isso e João escrevendo na sua carta. Nós não fomos, falamos muitas vezes, recebi a Cristo, olha, essa aí é uma figura de linguagem, porque na verdade é Ele que nos recebeu. Ele nos aceitou como filhos e nos recebeu no reino do seu Filho. Vamos então lembrar também que no livro de Atos, no capítulo 2, depois desses 40 dias que passa, Jesus, ele é assunto aos seus, como nós lemos, e ele é levado aos céus, e os anjos dizem para a igreja, para os apóstolos, para os discípulos, dizem, olha, assim como vocês o viram subir, assim ele voltará. Que promessa maravilhosa, né? Nós esperamos isso aí ainda. Mas o que eu queria dizer é que ele disse que deveríamos entender que há uma volta, há uma promessa. E enquanto ele não voltar, a igreja não pode adormecer. A igreja não pode se dar o luxo de viver com picuinhas. A igreja não pode se dar o luxo de viver em mimimi. A igreja tem que fazer o seu papel. E se a gente não fizer o nosso papel, as pedras vão clamar. E vou dizer a você, eu sou melhor que uma pedra. Não sei você, mas eu quero ser melhor que uma pedra. Vamos agora, então, entender que essa promessa que recebemos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, tem um propósito. E esse propósito está explícito aqui no texto que nós lemos. Esse propósito, ele é permanente até que ele volte. Diz então o verso 8, mas vocês receberão poder, ou seja, o dinamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para quê? Para ser testemunhas. É para ser testemunha. Já falamos aqui anteriormente que o ser testemunha é um compromisso bastante
que requer, perdão, bastante responsabilidade. Requer muita responsabilidade. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente somos selados pelo Espírito, automaticamente recebemos do Espírito Santo o dinamis, que é a força capacitadora para receber uma comissão. Essa comissão, entenda-se, esse ministério está em em 2 Coríntios, capítulo 5, onde Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: vocês receberam o ministério da reconciliação. Reconciliação. Então você e eu temos um ministério. A igreja Ágape tem um ministério. Reconciliação. Porque aqueles que estão perdidos, eles precisam ouvir. Se você está aqui, já conhece a Cristo, você tem uma responsabilidade. É poder fazer com que as pessoas lá fora conheçam a Cristo. Não mais aqueles que já conhecem e não querem, você precisa orar e entregar. Agora nós precisamos ir atrás daqueles que nunca ouviram de Jesus. Nunca ouviram falar sequer de Jesus. E há pessoas, sim. Há pessoas. Estava vendo outro dia um vídeo que fizeram na Espanha e perguntaram: você conhece Jesus? Você sabe quem foi Jesus? E as pessoas: não, nunca ouvi falar. Na verdade, eu sei que muitos já ouviram, até porque não há desculpas hoje, porque nós temos um calendário que é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não é apenas o Jesus ou o Cristo histórico que a gente precisa pregar. Nós precisamos pregar o Cristo que vive dentro de nós. Isso é o que nós precisamos fazer. E aí nós, por esse motivo, nós precisamos rever algumas características, e vamos entrar depois dessa introdução breve, algumas características do cristão genuinamente convertido e o seu papel em relação à missão. Primeiro, o cristão genuinamente convertido, ele entende seu papel em relação à missão. O seu papel precisa estar compreendido. Se nós realmente entendemos que ao aceitar ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos, somos selados pelo Espírito, recebemos o Espírito Santo e recebemos dele a força capacitadora, o dinamis, então nós entendemos automaticamente que recebemos o ministério da reconciliação. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versos 17 em diante. Versos 17 em diante, nós vamos ver no capítulo 5 de 2 Coríntios. Veja o que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Obrigado. Nos deu o ministério da... Ou seja, o que é esse ministério? Que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Olha aí. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus confiou em você e em mim para nós sermos mensageiros dessa reconciliação. Nossa missão, então, amados, é reconciliar a humanidade com o seu Criador. Os 12 receberam o desafio da comissão, assim foram cheios do Espírito Santo. E nós vemos em Atos, estava falando sobre os 40 dias que Jesus passou, e depois dos 40 dias, eles tiveram que esperar 10 dias, porque sabe o que significa Pentecoste? 50. Então, 40 dias que Jesus esteve, entre eles, mais 10, Jesus já tinha sido elevado para os céus, e agora 10 dias. Ao 10º dia, então, eles estavam reunidos
no cenáculo, orando, buscando a presença de Deus, louvando. Sabe por quê? Porque o Espírito ele é derramado quando a igreja busca. A gente quer receber tantas bênçãos sem buscar, sem ouvir, sem entender, sem poder. Olha, amados, se existe uma coisa que a igreja precisa compreender, é que a vida cristã ela implica renúncias. Só que ninguém quer renunciar. Só que ninguém quer pagar o preço, porque agora vivemos um falso evangelho que ouvimos, não porque estamos no tempo da graça, Cristo já pagou tudo. Sim, Cristo pagou tudo. Não estou dizendo aqui, tirando o mérito que Cristo pagou na cruz tudo. Mas agora você e eu devemos, como filhos de Deus, também renunciar a coisas. Renunciar ao velho homem. Renunciar àquilo que nos separa. Renunciar àquilo que nos afasta. E buscar a presença de Deus. Não podemos viver enganando-nos, porque estamos na igreja de domingo a domingo. Eu tenho falado isso quase que todo domingo. Quase que todo domingo. Não podemos nos enganar por estar aqui, já estou salvo, já estou tranquilo. Não. Teremos muitas surpresas nos céus. Muitas surpresas. Todos os dias precisamos de buscar a face de Deus. Todos os dias precisamos ouvir a voz de Deus. Todos os dias precisamos entender o nosso papel como igreja. Receberam então os 12 que estavam com Jesus o desafio da comissão. E assim que eles foram cheios, se você olha os primeiros capítulos de Atos, você vai ver Pedro, ele recebeu o Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? 3.000. A segunda, 5.000. Pedro era um pescador, iletrado, explosivo, impulsivo. Mas sabe uma coisa, amados? Quando o Espírito de Deus toma o homem, o ser humano, não é mais o ser humano que fala, agora é o Espírito. Me lembro como se fosse hoje um testemunho do nosso pastor Augusto, lá do Brasil. Ele disse que a mãe dele, no interior da Paraíba, um sertão, ela recebeu a palavra do Evangelho através de um homem analfabeto que ia de povoado em povoado num cavalo, pregando o Evangelho. Naquele tempo, 1950 talvez, e esse homem ia de cavalo naquele sol causticante, que hoje a gente não pode nem sair para evangelizar no sol porque vamos nos queimar. Mas esse homem ia de cidade em cidade, de vila em vila, de povoado em povoado, pregando o Evangelho. E essa mulher analfabeta também se converteu. E ela evangelizou os filhos. Mudou uma geração inteira. Porque desses filhos, 3 são pastores. 2 são casadas com pastores. Veja aí como uma realidade muda, porque um homem, mesmo sem saber ler, mas disse assim: eu recebi o Espírito, eu recebi a ousadia, eu vou fazer o meu papel. Qual é a desculpa que nós temos dado a Deus? Não porque eu tenho que fazer um seminário, não porque eu já fiz um seminário, não porque eu sou teólogo, mas nós precisamos compreender, amados, que Deus não quer que você esteja no último grau de teologia para poder falar a sua obra, para poder pregar o Evangelho. Não. Deus quer usar você do jeito que você está, mas a cada dia você sendo melhor, a cada dia você melhorando, sendo transformado.
Precisamos entender, amados, que o nosso papel em relação à missão nos foi dado. Então precisamos compreender esse papel. Segundo, o cristão genuinamente convertido entende seu papel de ser uma verdadeira testemunha. Quando Jesus fala para seus discípulos, sereis minhas testemunhas, ele está se referindo agora à segunda dimensão. Há duas dimensões da missão. A primeira dimensão, vamos lá. A primeira dimensão é ir, orar e contribuir, certo? Essa é a primeira dimensão. Você, quando é chamado por Deus, ou você se dispõe para que sua vida seja uma vida de ser missionário para pregar a palavra, e aí Célia e eu nos encaixamos, porque nós saímos do conforto da nossa cidade, do conforto do ministério que nós estávamos. Eu estava ganhando bem, como vocês sabem, e saímos para outra nação. Nós decidimos, nessa primeira dimensão da missão, nos dispormos a ir. Então, nós viemos para cá. Mas também, orar é das características da primeira dimensão da missão. Você precisa orar. Nós também oramos. E precisamos orar pelas almas, mas também orar pelas igrejas, orar pelos pastores, orar pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E contribuir. Contribuir não significa necessariamente financeiramente, mas contribuir também pode ser com a sua vida, com o dom e o talento que Deus lhe deu. Você contribui com tudo isso. Mas há uma segunda dimensão da missão. Essa é a primeira. Todo mundo entendeu? A segunda dimensão é muito mais profunda. Porque a segunda dimensão é atrelada, né? A ser testemunhas. E ser testemunha, você não pode ser testemunha sem ter visto. Ou você vai testemunhar alguma coisa que não viu? Só que, deixa eu perguntar, alguém aqui viu Jesus Cristo? Sabe por que Jesus disse para os seus discípulos? Olhe, eu vou parafrasear aqui, e me entenda com todo carinho. Ele fala para os seus discípulos assim: olhe, vocês são um bando de incrédulos. Porque vocês estão me vendo, vocês estão me tocando e ainda pedem provas para saber se sou eu. Bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram. Você faz parte, eu faço parte, nós fazemos parte dessa geração. Uma geração que não viu, mas creu. Porque ser discípulo, porque ser filho, é pela fé. Aleluia. Pela fé em Jesus Cristo. Você talvez não viu Jesus personificado, mas você tem Jesus na sua vida e no seu coração. Por isso nós somos testemunhas. Por isso nós devemos entender que agora a segunda dimensão da missão é viver Cristo em nós. Viver Cristo em nós. Essa é a segunda dimensão. E por que eu digo que é mais profundo? Porque é muito confortável a gente estar aqui de domingo a domingo. Mas e na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta? E no sábado? Como estamos vivendo a nossa vida? As pessoas olham para nós e dizem: olhe, realmente, Márcio me surpreendeu. Porque eu pensei que ele iria reagir de uma forma. Mas ele se segurou. Rapaz, essa pessoa me surpreendeu. Porque eu pensei que a pessoa iria me dar as costas, mas não, me surpreendeu. Temos agido como discípulos? Ou temos agido apenas como religiosos? Falamos um domingo desses sobre o fariseu que ia para o monte e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, cabra safado.
Se fosse nordestino, ia falar assim. Que vive aí pecando, rouba, mata. Oh, eu sou o cara, aí batia. Mas o publicano, pecador, ele chegou no monte do Senhor. Não sou digno. Não sou merecedor de entrar na tua presença. Tem misericórdia de mim. Como nós temos entrado na presença de Deus? Cheio de autossuficiência, cheio de direitos para cobrar, cheio de oração. Senhor, eu quero que o Senhor restitua 10 vezes mais. Quem é você para pedir restituição? Quem sou eu para pedir restituição? Se eu estava condenado ao fogo do inferno e por amor e graça fui resgatado. Quem sou eu para decretar alguma coisa? Eu decreto. Se o decreto que nós tínhamos era a morte no inferno. E ele nos resgatou da morte, das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Precisamos rever nossos conceitos. A Igreja de Cristo, ela precisa se situar, se colocar no seu lugar. Nós precisamos viver isso. Precisamos voltar à verdadeira essência do significado de que é ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Terceiro, o cristão genuinamente convertido entende seu papel geograficamente. Veja o que diz a palavra do Senhor, Atos 1:8. Mas receberão poder, ou recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Valença, Oura, Monção, Viana do Castelo, Porrinho, Oiã, Tominho. São esses lugares. A nossa Jerusalém, ela está querendo dizer, primeiro, em primeiro lugar, a nossa cidade natal, mas também é atrelado à cidade onde nós estamos hoje, onde Deus nos colocou. Onde Deus tem colocado você, essa é a sua Jerusalém. Temos orado pela nossa Jerusalém? Temos sido testemunhos ou testemunhas do Senhor na nossa Jerusalém? Como nos conhece o nosso vizinho? Como um homem ou uma mulher de paz? Ou como aqueles que não querem nem ver pintado? Eu gosto desse silêncio. Tem muitos pregadores que gostam do aleluia, glória a Deus. Eu gosto do silêncio. Porque é no silêncio que a gente medita. Porque é no silêncio que a gente rumina. Porque é no silêncio que a gente começa a ver a nossa realidade, a nossa condição. É no silêncio que a gente escuta a voz de Deus. Não é no barulho. Não é no barulho. Cuidado. Cuidado. Porque o barulho atrapalha muitas vezes. Ouça a voz de Deus no silêncio. Quando Elias estava na caverna, quando Elias estava lá deprimido, buscando uma solução, clamando ao Senhor, Senhor, acaba comigo. E o Senhor disse assim, o que você está fazendo aí, Elias? Se levanta, meu filho. Toma jeito de homem. Levante-se. E saia. Por que você vive aí, sendo coitadinho? Levante-se. E ele se levanta e espera que Deus falasse aonde? Primeiro diz que houve um terremoto. Quantos já viveram um tremor? Ninguém? Lá no Peru, tem tremor constantemente. Célia até se assustou um dia que nós estávamos visitando lá e teve um tremor. E mexeu mesmo, estávamos dormindo e a cama começou a balançar. Era o tremor, gente, não pensem em outras coisas. Então, o que acontece?
no tremor, no terremoto, nada. Depois diz assim, que veio uma rajada assim do céu, um trovão. Mas também não estava ali o Senhor. E depois um vento forte, impetuoso, mas também não estava. Mas aí diz assim, que veio um cicio. Sabe o que é cicio? Um silêncio. Mas o cicio, quando você coloca seu filho, sua filha para dormir, você faz cicio, porque é a calma e é na quietude que Deus fala no coração. E aí ele ouve a voz de Deus. É no cicio. Nunca tome decisões. Isso aqui é um bônus que o Espírito está falando no meu coração agora. Nunca tome decisões na hora do tumulto, na hora do barulho, na hora das coisas que você está. Tome decisões no cicio. Se aquieta. Aquieta o seu coração e decida. Então, voltando. Geograficamente, nossa Jerusalém é o lugar em que nós nascemos, mas também o lugar onde nós estamos nos desenvolvendo, morando. Mas aí fala também em Jerusalém, como em toda Judeia. Esse contexto de Judeia então era entendida como a nação do povo judeu. A nação de Israel. Judeia era a nação. Nós precisamos clamar e orar. Sim, pela nossa nação natal, onde nós moramos, ou nascemos, perdão, mas também onde nós moramos. E é engraçado porque eu tenho 3 nações, né? Daqui a pouco vão ser 4. Mas o Peru, onde eu nasci, e minha mãe, sempre que eu converso com ela, ela me lembra, meu filho, nunca se esqueça das suas raízes. Eu digo, jamais. Ontem no Kids Game eu estava com a minha camisa do Peru. Segundo, nós precisamos entender que também nossa nação é a da maioria aqui o Brasil, mas também nossa nação é Portugal. Espanha, para quem mora na Espanha. Nós precisamos, sabe, nunca antes, amados, para Júnior é a primeira, né? Nunca antes Deus tem tocado e feito arder o meu coração para que a gente possa ganhar pessoas nativas. E sabe como você vai conquistar as pessoas daqui da Europa, seja para Portugal, seja da Espanha? Com vida, com relacionamento, mostrando que você é diferente, mostrando que você realmente está aqui para fazer a diferença. Não como outros imigrantes que vêm aqui para tumultuar. Não, você está aqui para fazer a diferença nessa nação, para abençoar essa nação, porque desde que nós chegamos com Célia nos dizemos, essa nação é uma nação que emana leite e mel. Limpe sua boca quando você for falar mal da nação que ele acolheu. Porque se você não valorizar a nação que ele acolheu, você não vai valorizar nada na sua vida. Eu sou imigrante desde os 19 anos de idade. Amo o Brasil, mas também amo Portugal, assim como amo o Peru. Amo a Espanha, porque é uma nação que Deus vai nos fazer abrir as fronteiras da Igreja Ágape. Nós precisamos entender isso. Mas também precisamos compreender que quando fala Samaria, não é apenas um contexto geográfico, e é também ao mesmo tempo. Mas quando Jesus fala aqui Samaria, nós devemos observar de uma maneira diferente. Quem eram os samaritanos para os judeus na época? Impuros, sujos, aqueles que não mereciam nem olhar para eles. O que me chama a atenção é que, em certo momento, Deus ele ministrou no meu coração que a Samaria, para nós, é aqueles que são rejeitados, é aqueles que são excluídos, é aqueles que são desprezados.
são aqueles que são menos favorecidos, aqueles a quem a sociedade tem aversão. E nós precisamos ser testemunhas para eles também. Quando chegar aqui, pessoas que talvez aos seus olhos não deveriam estar na igreja, tenha cuidado. Porque a igreja precisa receber as pessoas como elas estão. Lógico, elas não devem permanecer nessa condição pecaminosa. Mas como igreja, nós precisamos receber para que elas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra da verdade. E se desejar, e se entender, e se receber essa mensagem, e quiser uma vida transformada, aí nós vamos discipular. Mas as portas precisam estar abertas para essas vidas, amados. Senão, nós seremos uma igreja fechada, com uma sociedade fechada, e não é isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente seja uma sociedade fechada. Eu não tenho... Olha, amados, tem pessoas que ficam tristes com cadeiras vazias. Eu não fico triste. Sabe por quê? Porque eu sei que estou fazendo o meu papel, independente se tem a igreja cheia ou vazia. E Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir uma mensagem. E isso também eu estou dizendo, Deus, a minha parte estou fazendo. Agora, se você fizer ou não, é você e Deus, meu amado, minha amada. Eu já não tenho mais responsabilidade com isso. A minha responsabilidade aqui é pregar a palavra. Se você aceita ou não, é você e Deus. Se você quer seguir as orientações da palavra, é você e Deus. Mas a minha parte eu faço. Deus vai requerer da nossa mão a evangelização da nossa família, da nossa cidade, do nosso bairro, das pessoas que estão à volta, porque elas vão dizer, mas Rafa, você era cristão? Nunca iria desconfiar que você era cristão. Brinco de novo, né? Não, é porque eu sou Rafa, eu sou Bond, Rafa Bond, um agente secreto dentro do mundo. Deus não chamou a gente para ser agentes secretos. Deus chamou a gente para ser testemunhas, missionários, homens e mulheres que façam a diferença. Eu não ando falando por aí para todo mundo, eu sou pastor. Eu tenho essa dificuldade porque minha primeira identidade não é ser pastor. A minha primeira identidade é ser filho. E eu fico surpreso quando as pessoas dizem, aí o pastor. Quem falou para você que eu sou pastor? Mas nós precisamos viver a nossa primeira filiação. A nossa primeira identidade, perdão, é a filiação. Você é filho. Independente do que você fizer e do cargo que você exercer dentro da igreja, você é filho. Você é filho. E se você ainda não é, hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus, porque hoje é dia de salvação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são, vamos juntos? Geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para você é tudo isso, mas com um propósito. Não é para dizer, não, agora eu sou sacerdote. Agora eu sou nação santa. Sou povo de propriedade exclusiva de Deus.
mas vive na miserabilidade do pecado lá fora. Não. Você foi chamado para ser tudo isso com o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa. A crise na igreja começa quando ela não reconhece o seu papel na missão. Essa é a crise da igreja. Vivemos para nós mesmos, para o nosso bel prazer. Não porque eu gosto de fazer isso, então vou fazer isso, ninguém me tira esse prazer. Não vivo mais eu. Quantas coisas eu queria fazer, a minha carne quer fazer. Quantas coisas o meu eu quer fazer, mas não faço. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho. E se eu sou filho, eu preciso honrar o meu pai. Trata-se de honra. Quando José do Egito não tinha nada, só morava no Egito. Mas José, ele estava no Egito. E a mulher de Potifar seduziu ele. José não correu e saiu disparado, porque ele sabia que talvez Potifar poderia recompensá-lo. A palavra disse que ele correu por temor a Deus. Nós precisamos correr e fugir do pecado, da aparência do mal, por temor a Deus. Quantas vezes eu já fiz isso por temor a Deus? Não é pelo cargo, não é por não escandalizar o evangelho, não. Primeiramente é por temor a Deus. É por temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer alcançar um coração sábio? Tema a Deus. E olha que aqui é uma diferença entre temor e medo. Não estou falando para você morrer de medo de Deus. Temor significa respeito, reverência. Temor é um sentimento de entender que eu sou tão pequeno, tão miserável, tão nada, que dependo de um Deus tão maravilhoso. Que mesmo eu sendo um ninguém, Ele me chamou para uma obra grande. E não é grande porque essa igreja seja grande. É grande porque grande é o Senhor. É grande porque Ele é o dono do universo. É grande porque Ele é o Senhor de todos e de tudo. Essa igreja pode ser uma igreja pequena, pode ser uma igreja com 10 membros, com 15, com 20, mas será uma agência grande no coração de Deus. Não são os números, não é a estrutura que vai tocar o coração de Deus. É um coração contrito. É um coração quebrantado. É uma igreja que faça o seu papel. Os grandes avivamentos começaram com poucos, buscando a presença. E sabe qual é o sinal de avivamento? Não é falar em línguas, não é cura de paralíticos. Isso é bônus.
Sinal de avivamento é arrependimento. Sinal de avivamento é humilhação. Sinal de avivamento são corações transformados. É pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. E Deus veio e reviveu essas vidas. Isso é avivamento. É o que aconteceu na igreja primitiva. Um homem iletrado, um pescador rude, cheio do Espírito, pregar e 3.000 pessoas se converteram. Olha aí, que avivamento mais tremendo. Você quer mais prova do poder do Espírito? Do que realmente entender que tudo é por Ele? Tudo é para Ele. Tem até uma música, por Ele. Depois separa aí, por favor, Adam. Porque nada é para nós. Nada é para nós. Uma igreja saudável, amados, para terminar, é um povo, uma comunidade que entende o seu papel, mas não apenas entende, que cumpre seu papel. Que entende a sua missão, que cumpre sua missão. Sem mimimi, sem picuinhas, sem olhar para o outro, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque na hora que estivermos na presença dele, na hora que estivermos naquele dia, seja quando ele voltar, ou seja, quando ele nos chamar à sua presença, nós vamos prestar contas. Lembremos a cada dia, nosso ministério, aquele que é comum a todos os cristãos, é o ministério da reconciliação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê forças para prosseguir, mas que possamos ter essa sensibilidade